Olá, eu sou o professor Denilson Guzmão e este é mais um vídeo da disciplina Sociologia Geral e Antropologia do terceiro período do curso de Direito da FADVALE. O tema deste vídeo trata das vertentes teóricas da sociologia, de maneira específica a teoria social de Karl Marx. Mais uma vez, gostaria de mencionar as referências que utilizamos para este vídeo, que é o livro do Eduardo Yamundo, Sociologia e Antropologia do Direito, capítulo de número 2, Sociologia e Antropologia do Direito, do Ricardo Soares, capítulo de número 3, essas duas obras publicadas aí pela editora Saraiva. Desde já, mais uma vez, quero indicar esse material como material de suporte, de leitura necessária para o aprofundamento e compreensão desses temas. O objetivo é examinar as principais ideias, conceitos e noções presentes na teoria social de Karl Marx, bem como a sua contribuição para a sistematização da sociologia. Karl Marx é um desses pensadores bastante controversos, muito conhecido e que, de alguma forma, ele é mais comentado e menos lido, até porque as suas obras apresentam, muitas vezes, uma grande complexidade de difícil entendimento, sobretudo para o iniciante nesse estudo. Mas nada que não possa superar com o aprofundamento e a dedicação. Karl Marx é um daqueles pensadores que atuaram aí em diversas áreas do pensamento: filosofia, sociologia, história, economia, direito, enfim. Uma obra completa, mas o principal enfoque dado em sua obra volta-se para o estudo da economia, sobretudo o estudo do sistema econômico capitalista. Então, durante o século XIX, com o apogeu do capitalismo, sobretudo na sua forma mercantil, serviu de pano de fundo para a estruturação do pensamento de Karl Marx, sobretudo aquele exposto ali na obra O Capital. Importante também salientar a influência do pensamento de Karl Marx, a partir do Manifesto Comunista, na organização de um pensamento político ideológico bastante influente, tanto ao seu tempo, quanto no tempo presente. Aqui temos a indicação de algumas obras que são as mais correntes, né, deste pensador: Manifesto Comunista, de 1848, o Capital, de 1867, e a Ideologia Alemã, também desse mesmo período. Aqui uma frase bastante comum quando se fala em Karl Marx, e aparece muito nos cartazes, né, referente ao seu pensamento. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de várias maneiras, enquanto que o principal motivo é mudá-lo. Então, isso aí, esse pensamento tem embasado muitas vertentes de origem política, seja de esquerda, enfim. Karl Marx, ele parte de um pressuposto de que a vida em sociedade, de alguma maneira, determina o indivíduo por meio das condições materiais de existência. Ou seja, ele vai dizer que a determinação do indivíduo em sociedade
o que esse indivíduo é, o que ele pode tornar a ser, depende das condições materiais que estiverem disponíveis para a sua existência. Dessa forma, a relação entre o indivíduo e sociedade não pode ser pensada separadamente das condições materiais em que estão apoiadas. As condições materiais são determinantes, são elas que condicionam os indivíduos e seus grupos a determinadas relações sociais. Esse é um pensamento estruturante, né? E esse pensamento estruturante, ele está dizendo, em outras palavras, que a forma que assume as relações sociais promovida pelos indivíduos e grupos de indivíduos depende das condições materiais nas quais esses indivíduos e grupos de indivíduos vivem. Portanto, se esses indivíduos e grupos de indivíduos vivem em uma ordem econômica que as forças de produção são do tipo capitalistas, então estes elementos desta força produtiva condiciona a forma de vida social. Se a organização da economia é no modelo da estrutura feudal, por exemplo, então essa estrutura econômica, essas bases materiais, elas irão condicionar as relações sociais desses indivíduos. Se a ordem econômica, ou as bases materiais na quais esses indivíduos vivem, é de natureza socialista, coletivização dos meios de produção, esta estrutura material, essa base material, também irá condicionar as relações sociais desses indivíduos. Nas palavras de Karl Marx, na sua obra Contribuição à Crítica à Economia Política, ele vai dizer o seguinte: na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. Então, aqui ele está apontando até então que as relações de produção e o desenvolvimento das forças produtivas determinam a forma e a intensidade que essas relações sociais ocorrem. Continuando. O conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica. Uma superestrutura jurídica e política, a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O que ele está querendo dizer? Que esta base material, formada pelas forças produtivas e pelas relações de produção que constituem a infraestrutura econômica, elas determinam uma superestrutura que está acima da base material. Essa superestrutura de natureza jurídica e política, a ela vincula-se as formas de consciência social. Seguindo. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política, intelectual em geral. E aí, ele vai dizer, não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É o seu ser que, inversamente, determina a sua consciência. Então, ele vai dizer que a forma como se estruturam as forças produtivas irá também
determinar a consciência desses indivíduos por meio da superestrutura jurídica e política. Marx, portanto, ele tinha um pressuposto de análise histórica que era o conflito. O conflito que se realiza entre os grupos sociais que participam do sistema produtivo. Ou seja, entendia que as sociedades se estruturam através da luta de classe. E esse é um pensamento marcante na sua obra, que se estabelece pela condição daqueles que detêm os meios de produção e daqueles que não possuem esses meios de produção. Então, aquelas relações sociais que a gente viu até então, que são decorrentes das forças produtivas, que ele chama de relações de produção ou relações sociais de produção, no sistema capitalista, essas relações de produção são marcadas, como ele disse, por um conflito histórico que está na base desta organização social. E este conflito ocorre entre os que controlam os meios de produção e aqueles que não controlam os meios de produção. Ou seja, conflito entre a classe que detém os meios de produção e a classe que não detém os meios de produção e que detém apenas a sua força de trabalho. Dessa forma, em razão da divisão social do trabalho e dos meios de produção, a sociedade, então, ela se extrema entre possuidores e os não detentores dos meios de produção. Surge, então, a classe dominante e a classe dominada, sendo a classe dominante aquela que mantém poder sobre os meios de produção, e a classe dominada a que sujeita a dominante para obter os bens produzidos. Para Karl Marx, esta é a base da dinâmica, melhor dizendo, usando um termo marxista, ele vai dizer que esta é a base ou o motor do desenvolvimento das relações de produção. Em um sistema capitalista, ele vai dizer que todas as relações sociais decorrem desta relação básica de produção. E desta forma, todos os elementos estruturantes da sociedade, dentre eles o Estado, de alguma forma irá refletir os interesses da classe dominante. Ele diz: o Estado aparece para representar os interesses da classe dominante e cria, para isso, inúmeros aparatos, entre eles o direito, para manter a estrutura da produção. Esses aparatos são nomeados por Marx de infraestrutura, base material, e condicionam, essa infraestrutura, condiciona o desenvolvimento de ideologias e normas reguladoras, sejam elas políticas, religiosas, culturais ou econômicas, para assegurar os interesses dos proprietários dos meios de produção. Vejamos, então. Para Karl Marx, uma vez que o sistema o sistema econômico se estrutura entre a classe que detém os meios de produção e a classe que não os detém, e que a classe dominante é aquela que detém os meios de produção, e que esta categoria, né, ela de alguma maneira determina as relações de produção, tudo o que decorrer desta base material, de alguma maneira irá influenciar, ou mais do que influenciar, irá determinar uma outra estrutura
que ele chama de superestrutura, que é o ambiente de produção das ideias e visões de mundo, que ele vai chamar de ideologias, normas reguladoras, políticas, religiosas, culturais e econômicas. E esse conjunto que corresponde à superestrutura no sistema capitalista irá, assim como o Estado e também aí o direito, de alguma maneira, assegurar os interesses dos proprietários dos meios de produção. Pensamento um tanto quanto provocador, mas bem específico de Karl Marx. Ele avança o seu estudo a respeito do sistema econômico capitalista e já no primeiro capítulo do primeiro livro do Capital, ele discute o duplo caráter da mercadoria. Esta é uma herança que ele tem, ou que ele assume, né, de autores como Adam Smith e David Ricardo. Para esses autores, e também para Karl Marx, a mercadoria ela possui dois valores, ou dois tipos de valores: valor de uso e valor de troca. O valor de uso resulta do trabalho humano específico, concreto, útil, individual. Ou seja, aquele trabalho que concebe a utilidade da coisa. Trabalho de um agricultor, o trabalho de um profissional liberal, o trabalho de um profissional da indústria, enfim. Cada um desses trabalhos tem o potencial de produzir objetos ou serviços úteis. São úteis aos indivíduos. Os indivíduos, inclusive, adquirem esses objetos ou serviços em função da utilidade que vai usufruir nesta aquisição. Mas ele diz também que há um valor de troca, resultado do trabalho humano abstrato. Seria aquele trabalho geral que, de alguma maneira, faz com que todos os produtos ou mercadorias possam ser reduzidos a esse trabalho abstrato. É o que há de comum entre qualquer mercadoria e o que faz com que qualquer mercadoria seja cambiável por qualquer outro, porque elas podem ser reduzidas a uma unidade comum, que é o trabalho humano. Uma sociedade capitalista, esta mediação é feita pela moeda, que tem o potencial de materializar trabalho humano, ou servir como mediador e referência nas trocas entre trabalhos distintos. Na sua teoria do valor, Karl Marx vai apresentar uma terminologia chamada de mais-valia, mais-valor, e para ele a mais-valia decorre do fato de ser a força de trabalho capaz de criar uma soma de produtos superior à que é necessária a sua conservação e a sua reprodução. A partir do momento em que forças produtivas atingem um certo patamar de desenvolvimento, o nível de salário é mediado pelas taxas médias de lucro. Não vamos entrar, obviamente, nesta questão de nível médio de salário e taxa média de lucro. O que nos importa aqui é a afirmação anterior, que para Karl Marx, uma força de trabalho, uma determinada mão de obra, combinada com os meios de produção, por um determinado tempo de trabalho, uma jornada de trabalho, esta força de trabalho produz mais riqueza, mais valor do que o necessário
que está sendo utilizado para pagá-la. Tentando simplificar. Uma força de trabalho, em combinação com com os meios de produção, ela tem o potencial de produzir mais do que o necessário para pagar o seu salário ou para pagar o valor da sua jornada de trabalho. Portanto, este valor que excede o necessário para pagar a força de trabalho é apropriado pelos donos dos meios de produção, pela classe dos donos dos meios de produção. E isso, para Karl Marx, ocorre em função do fato de que esta classe dominante, ela é detentora desses meios de produção por meio do Instituto da Propriedade Privada. Então, o que legitima ou autoriza a classe capitalista a se apropriar da mais-valia é o fato dela ser proprietária dos meios de produção. Ele classifica a mais-valia em duas formas. Mais-valia absoluta, que se dá pela apropriação formal, quando o trabalhador ainda controla o processo de trabalho, e em que a exploração da mais-valia só é possível de ser ampliada se forem ampliadas as jornadas de trabalho. Então, eu amplio a jornada de trabalho, mantenho a mesma média de salário, significa que esta mão de obra, trabalhando por mais tempo, vai gerar um sobrevalor maior do que aquele necessário para pagar o seu salário. Quanto mais eu ampliar essa jornada sem alterar a média de salário, maior será a mais-valia absoluta. A outra categoria trata da mais-valia relativa, que se dá pela apropriação real e se refere ao momento em que o controle desse processo é transferido dos trabalhadores para as máquinas, portanto, para o capital. Nesse ponto, o que interessa é verificar que a potencialidade para extrair mais valor do uso da mão de obra se dá pela inserção de instrumentos tecnológicos, máquinas, equipamentos, enfim, é a revolução tecnológica favorecendo o processo de exploração da mão de obra, segundo Karl Marx. Aqui nós temos um quadro que nos dá uma ideia do método desenvolvido na análise de Karl Marx. Ele usa de uma estratégia metodológica, conhecida como materialismo histórico, e esse materialismo histórico, ele permite identificar etapas específicas no desenvolvimento da sociedade humana. E aqui vai, né, desde um estado primitivo até um estado comunista, que é o apogeu da utopia do materialismo histórico. Ok? Concluindo, nós podemos dizer que o pensamento de Karl Marx, ainda que ele não tenha se dedicado especificamente ao direito, teorizar o direito, é possível, por meio dos seus elementos analíticos e dos seus pressupostos metodológicos, entender que sua teoria sobre o conflito estabelece relações entre o direito, o Estado, economia e sociedade.